ao nosso treino. Bom, nós estamos aqui hoje, então, bem-vindos, para o nosso segundo treino deste programa de gestão emocional. Este programa tem como objetivo permitir-nos, no fim destas 12 sessões, alcançar, alcançar uma gestão emocional, ou pelo menos conseguirmos fazer uma gestão emocional mais saudável e mais eficiente. Eu recordei, eu pedia só para desligarem os micros, porque depois na gravação torna-se mais confuso quando os micros estão ligados. Eu, a semana passada, falei da gestão emocional como sendo o próximo passo evolutivo da humanidade. O Howard Martin diz isto e eu referi que, na minha opinião, a gestão emocional eficiente é o próximo passo evolutivo da humanidade. Nós vimos que as emoções são o motor que acaba por alimentar e gerir todas as nossas decisões. Portanto, quando nós conseguimos promover estados emocionais que são saudáveis e nos permitem fazer decisões mais eficientes, acabamos por ter toda uma vida mais saudável e eficiente. E, na verdade, há aqui algo também que eu quero referir, que é qualquer emoção, ou uma emoção, tem como objetivo impulsionar-nos para a ação. Portanto, em última instância, uma gestão emocional eficiente permite-nos, para além de criar os nossos estados emocionais, não é? Nós decidimos o que queremos sentir em função daquilo que está a acontecer, isso dá-nos uma vida muito, muito, muito mais eficiente. Hoje, entrando no tema, que é consciência corporal como GPS da vida. E falaremos de consciência corporal um bocadinho mais no fim, porque eu quero introduzir da seguinte forma: se as emoções são algo que nos permite, não é, sentir a vida, em simultâneo, são algo que dá sentido à nossa vida. Isto é, dá sentido porque, na verdade, nos orientam para um sentido. As emoções primárias dão-nos um sentido de sobrevivência. Nós percebemos através das primárias, que são o medo, a repulsa, a alegria, a tristeza e a raiva, que nós, quando as sentimos, temos um impulso para a ação, um impulso imediato, pouco, pouco inteligível, isto é, nós sentimos no corpo e saltamos, choramos, rimos, portanto, fazemos de imediato uma ação que impele, porque está movida por um instinto de sobrevivência. No caso das emoções secundárias, que nós podemos falar de ciúme, podemos falar de outro tipo de emoções mais complexas, podemos falar de inveja, o que é que acontece? Também tem um sentido biológico e adaptativo, tal como as primeiras, só que, como já referimos, elas sofrem uma influência cultural. Uma influência social, portanto, estas emoções não são iguais em todas as culturas, não se manifestam da mesma forma, nem têm o mesmo trigger, ou seja, o mesmo gatilho em todas as culturas. Há um contexto diferente para aquilo que é ciúme, para aquilo que é inveja, para aquilo que é cobiça. Portanto, nós entendemos que o nosso corpo sente as emoções com o objetivo de dar um sentido a tudo aquilo que é a nossa vida. E as emoções acabam por ser uma riqueza, uma matéria-prima extremamente rica. E quando nós não temos esses estados emocionais ricos, quando nós, em termos emocionais, estamos mais vazios de conteúdo, há a tendência para substituir emoções por sensações. Ou seja, a falta de sentido originada pela falta de conteúdo emocional normalmente é compensada com a produção ou a criação de excesso de sensações. Nós falamos sobre as sensações a semana passada, que são, na verdade, nós queremos sentir a todo custo, vamos
provocando sensações que não têm cognição, não é? Mas acabamos depois por gerar outras emoções com elas. Isto quer dizer o quê? Quando nós não temos esta riqueza ou não, emocional, não é? Com equilíbrio e com satisfação, nós andamos à procura de estados dopaminérgicos que acabam por ser também eles viciantes. Isto quer dizer o quê? Quando eu me sinto vazia e quando preciso de sentir, ou quero sentir algo, eu começo a procurar sensações. Sensações. Começo a procurar sentir, se calhar, muita adrenalina e vou fazer desportos radicais, vou fazer outras coisas. Começo-me a envolver com pessoas ou numa tentativa de me sentir apaixonada. Portanto, vou começar a produzir eu própria, a procurar situações que produzam substâncias químicas que me impulsionem para determinadas ações. Ora, estes estados dopaminérgicos, porque o que eu quero é sentir coisas, 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 acabam por se tornar também eles viciantes. E o nosso corpo acaba por funcionar, não é? Ou sentir o mesmo graus de adição, não é? Graus de adição, como sentem com outras substâncias. Isto é possível eu ficar viciada em determinados estados emocionais. E é possível eu ficar viciada e porque me vicio em determinados estados. Como é que isto se faz? Isto pode-se fazer de diversas formas. Nesta procura, é óbvio que depois quando eu procuro estes estados, eu começo também a retroalimentá-los, isto é, o meu, a minha mente acaba por encontrar justificações e encontrar cenários que retroalimentem esses estados. Portanto, eu vicio-me, mas depois justifico esses vícios emocionais, com, com justificações que, na verdade, me podem parecer mais coerentes ou não. Então, reforçando, as emoções podem também elas ser viciantes e o corpo depois acaba por pedir aquilo que precisa, que é sentir mais do mesmo. Mas eu expliquei agora isto e dei-lhe esta conotação de criação de estados emocionais que acabam por não suscitar ou não gerar hum, os benefícios expectáveis, ou pelo menos não serão saudáveis, mas há a possibilidade de nós gerarmos, e são comuns, gerarmos estados emocionais, gerarmos sensações e emoções que são altamente profícuas e produtivas e muito saudáveis. E, por exemplo, na gestão, utiliza-se muito os team buildings, e os team buildings não são nada mais do que a produção de estados, a criação de determinadas situações que geram estados emocionais que acabam por promover. Eu vou só pedir a alguém que tem um micro ligado. Deixa-me só ver quem é. É Esther. É Esther. Vou ativar aqui o mudo. Já está. E que estava a falar dos team buildings, na verdade, esta metodologia é utilizada na gestão, não é, nas empresas, para criar, nas empresas, nas instituições, para criar situações que geram estados emocionais e esses estados emocionais acabam por promover a coesão da equipa ou motivá-la. Da mesma forma que há pessoas que vão fazer um salto de paraquedas precisamente para irem buscar e resgatar ou sentir aquela coragem que precisam para depois tomar outra decisão. Ou então, pessoas que vão fazer o caminho de Santiago precisamente para induzir um estado emocional que depois vai ser profícuo na tomada de decisão ou com a conexão do seu eu mais íntimo. Portanto, nós percebemos que nós conseguimos induzir estados, não é? Podemos criar estados que nos permitem tomar determinadas decisões e que podem ser mais ou menos saudáveis. Agora, não é o sentir que gera este estado de mais ou menos saúde. Nós temos aqui uma tríade, e esta é a parte importante. Nós temos aqui uma tríade, que é, nós temos uma emoção, depois temos a
percepção da emoção e temos a interpretação que nós fazemos da emoção. E aqui sim é que reside, digamos, o busilis da questão, que é, na emoção é aquilo que eu sinto. A minha percepção é o que eu acho que sinto. E a interpretação é o que eu penso sobre aquilo que eu acho que sinto. Isto é muito importante. Vejamos, eu sinto algo, eu acho que sinto e eu penso algo sobre aquilo que acho que sinto, que é a minha interpretação. O corpo sente, o cérebro percepciona, a mente interpreta. E nós sabemos que temos mente consciente e mente inconsciente. Portanto, o corpo sente, o corpo sente, o cérebro percepciona e a mente interpreta. Então, nós vemos que há o que eu sinto, o que eu acho que sinto e o que eu penso sobre aquilo que acho que sinto. Vejamos. Um simples bocejo. Se nós tivermos alguém e estamos a falar com alguém, aquela pessoa boceja. Ou aqui, se tivesse uma câmera ligada, alguém boceja. E a única coisa que aconteceu, não é? Que aconteceu foi aquela pessoa bocejar. E eu senti algo. Ok, olhei, abri os olhos e vi aquela pessoa bocejar. Depois, eu posso percepcionar algo em mim. Ok, olha, eu vi aquela pessoa bocejar e senti um desconforto. E o que é que eu depois posso interpretar sobre o meu desconforto? Eu posso dizer, olha, para aquela pessoa, aquilo que tu estás a dizer não tem interesse nenhum, por isso é que ela está assim. Então, vamos aqui 3 fases: o que eu sinto, o que eu percepciono que sinto, não é? O que eu acho que sinto e a verdade, o que eu interpreto. E como isto, há deixa-me há muitas, deixem-me só encontrar aqui quem tem o micro ligado, acho que já ninguém. E como isto, nós vemos que, na verdade, o que nós fazemos na vida é, constantemente, é interpretações sobre aquilo que nós achamos que sentimos e não damos atenção àquilo que verdadeiramente sentimos. E o que sentimos é consciência corporal, ou seja, dar atenção ao que sentimos é promover a consciência corporal. E interpretar, não. Eu vou só pedir para desligarem o micro. Há aqui um micro que está ligado, não sei de quem é. A consciência corporal é dar atenção àquilo que sentimos, é termos consciência do que estamos a sentir e não é interpretar aquilo que estamos a sentir. Na verdade, cada emoção é passível de ser interpretada, sim, mas a verdade é que nós, quando a interpretamos, sem consciência corporal, podemos estar a enviesar a própria interpretação. Isto é, deixamos de sentir, embutamos, passamos a criar um bloqueio e não temos acesso à emoção. Temos sim acesso à interpretação que fazemos da emoção. Então, quando nós fazemos estas interpretações excessivas, vamos imaginar estas interpretações sobre, por exemplo, respostas emocionais excessivas, nós não conseguimos aceder ao core, ou seja, não conseguimos aceder à informação que está lá contida. Então, para nós entendermos que cada emoção, quando nós sentimos algo e interpretamos, essa interpretação é sempre feita à luz de algo que se passou antes. E quando numa situação de stress emocional eu sinto este desconforto, sinto este stress no meu corpo e penso esta interpretação, na verdade a interpretação acaba por ser falaciosa. Porquê? Porque a informação que está codificada no meu corpo dificilmente é acessível, não é? Ou é possível aceder a ela de forma consciente e imediata. A isto nós podemos chamar um engrama. Um engrama é uma sensação corporal que ficou ancorada numa situação que eu não consegui processar de forma consciente.
Isto quer dizer o quê? Aconteceu algo, normalmente quando nós éramos mais jovens, e por não processarmos aquela situação e aquela emoção de forma consciente, fica gravada no nosso corpo uma sensação que é acionada em diversas circunstâncias e em diversas situações, mas não necessariamente situações semelhantes. Como nós não temos acesso à cena primordial, nós interpretamos estas coisas que vão acontecendo ao longo da vida à luz dos conhecimentos que temos e à luz daquela que é a nossa cultura, a nossa educação e a nossa forma de estar na vida. Ora, para nós termos consciência corporal, nós temos que nos permitir aceder de forma consciente àquilo que está gravado em nós e a tudo o que nós estamos a sentir. Portanto, eu vou-vos pedir, hoje o exercício é um bocadinho mais longo, e eu hoje vou-vos pedir para pensarem numa situação de conflito, numa situação em que haja stress emocional, numa situação com outra pessoa, tem que haver sempre, o outro é sempre um agente que desperta em nós algo. Portanto, uma situação de interação com outra pessoa que tenha gerado um stress emocional. Não tem necessariamente que ser uma coisa muito exacerbada. Mas vamos pensar numa situação que tenha gerado stress emocional. Vamos escolher essa situação e, se quiserem fazer o exercício de olhos fechados, acaba sempre por ser mais produtivo. Fica à vossa escolha. Portanto, escolham uma situação de interação com alguém que vos tenha incomodado, que tenha gerado esse stress emocional. E agora, o que nós vamos fazer é voltar a essa cena e não fazer quaisquer interpretações. Vamos apenas vê-la, vamos apenas senti-la. Vamos dar atenção ao espaço, às pessoas que lá estavam, à forma como estamos posicionados, àquilo que está a ser dito, vamos ouvir as palavras, sem fazer quaisquer interpretações. Vamos dar atenção à fisionomia, às expressões, a tudo, a cada palavra que está a ser dita, às entoações, às frases. Vamos observar e sentir, ver, contemplar, ouvir o que está a ser dito, percepcionar os olhares e ouvir os diálogos, mas não fazemos interpretações, apenas factos, ver a realidade tal como é. E depois, neste processo, à medida que estamos a ver a cena, vamos começar a sentir aquele momento de maior impacto, aquele pedaço da cena que nos causou mais incômodo. Pode ser um olhar, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um som, pode ser uma saída, o que for. Vamos dar atenção, rever a cena nas nossas cabeças, ouvir tudo, ver tudo e começar a sentir esse momento de maior impacto. Esse momento com a emoção mais intensa. Esse momento em que nós sentimos no corpo o maior desconforto. Esse é chamado um momento de impacto emocional. E esse momento acaba por causar um impacto no nosso corpo, uma sensação que fica ancorada habitualmente aqui no nosso tronco. Podemos senti-la aqui na garganta, um aperto na garganta, no peito, no estômago. E o que eu queria era que vocês pusessem a mão no sítio onde estão a sentir essa emoção, essa sensação no vosso corpo. Que a sentissem aí, pusessem a mão aí. E que se focassem única e exclusivamente naquilo que estão a sentir e onde estão a sentir.
essa emoção impactante que ficou aí ancorada no corpo. Eu quero apenas que sintam. Sentindo e aí com a mão, vamos recordar uma cena anterior, porque certamente esta não é a primeira vez que vocês sentem isso. Então, vamos recordar uma cena, vamos caminhando para trás na nossa vida e vamos ver onde é que essa emoção nos leva. Vai nos levar a uma cena anterior. Leva sempre. Então, caminhemos com a mão, vamos até uma cena anterior na nossa vida onde nós tínhamos sentido isso. E da mesma forma, a primeira cena que nos aparece é sempre aquela que é para ficar. Portanto, certamente já vos apareceu uma cena com essa mesma sensação. Confiem em vós e fiquem aí. E explorem também essa cena sem quaisquer interpretações. Fiquem aí. Vejam só como é que de uma foram para a outra. Muito bem, fiquem aí. E, depois de darem atenção a essa cena, vão até outra anterior. Vejam se vos leva até outra cena anterior. Normalmente, a cena mais antiga está alojada na nossa infância. E depois de viajarem através desta emoção por cenas da vossa vida, se tiverem os olhos fechados, podem abrir os olhos, podem arejar um bocadinho e perceber agora uma coisa extraordinária, que é ou que são as ligações inconscientes que a nossa mente faz. E isto é o quê? Quando nós temos uma emoção que ficou ancorada em nós, um engrama, como eu dizia, uma emoção de grande impacto, e quando ela não é processada, ela precisa, o nosso organismo faz tudo para que ela se torne consciente. Portanto, coloca-nos situações na vida que nos permitem fazer interpretações, não é? Sentir a mesma coisa, para que nós possamos resolver. Só que as interpretações que nós fazemos, como são conscientes, nunca nos permitem aceder a este grau de ancoramento inconsciente que muitas das emoções têm em nós. Então, com a consciência corporal, nós podemos começar a trabalhar esta matéria, não é? A trabalhar estas emoções que nós temos guardadas e que muitas vezes são geradoras de conflitos com os outros, não porque os outros geram, mas sim porque nós temos o conflito em nós, não é? Isso vamos ver, penso que no próximo treino. Portanto, nós, quando temos mais consciência corporal, quando nós trabalhamos a nossa consciência corporal, que é saber o que estamos a sentir e por que razão estamos a sentir, certo? E depois, para que é que estamos a sentir, porque há algo a fazer com isto, nós passamos a dominar o veículo que é o nosso corpo. Porque se o corpo é o veículo, que interesse tem em não o dominarmos? E de nos deixarmos ser dominados por ele. É quase como se uma má gestão, ou uma gestão emocional não eficiente, é como ter um carro desgovernado. É como nós sermos autómatos, certo? Autómatos, porque não estamos a gerir as nossas emoções, mas estamos sim a ser geridos por ela, de forma inconsciente. Então, todos os conflitos que nos aparecem na vida, na verdade, são reflexo daquilo que se passa dentro de nós. Porque se o nosso corpo é o veículo, nós não queremos chegar ao outro e dizer, olha, a chave está aqui. Não, o outro à partida não pode gerir os nossos estados emocionais. Temos que ser nós a fazê-lo. E agora, para terminar, faltam uns minutinhos só,
eu vou-vos pedir para imaginarem um autocarro, certo? Temos um autocarro daqueles grandes, temos um Puma e o autocarro está todo por nossa conta. As portas automáticas abrem, nós subimos aquelas escadinhas e olhamos lá para o fundo e temos todos os lugares vazios. E vocês podem escolher o lugar que quiserem. São todos nossos e vocês podem escolher o lugar que entenderem. Sentem-se naquele lugar que entenderem. Procurem, caminhem, vejam tudo e sentem-se no lugar que entenderem. Estão todos vazios os lugares. Escolham o lugar e agora que vos imagino já sentados, pergunto-vos: quem escolheu o lugar do condutor? Este é o exemplo de que muitas vezes nós não ponderamos sequer assumir as rédeas ou pegar na chave e conduzirmos nós a nossa vida. É algo que de forma consciente não nos surge assumir o lugar do condutor. E hoje, para terminar, reforço que o corpo é o nosso veículo. As chaves são nossas e nós somos o condutor. Portanto, o acesso à nossa mente inconsciente permite-nos também trazer para o consciente aquelas ferramentas, aquelas chaves que nós necessitamos para conduzir de forma saudável e eficiente o nosso corpo. Eu aproveito para vos desejar uma excelente noite, com boas reflexões e com muito descanso depois deste treino, salientando que qualquer coisa, qualquer observação, comentário, qualquer sugestão que nos pode ser feita, quer através do nosso número do WhatsApp, quer através do e-mail de contacto. Agradeço a vossa presença, desejo-vos uma excelente noite e temos encontro marcado para a próxima semana, à mesma hora. Fiquem bem e boa semana.